o princípio da honra e a iniciativa da desonra e suas consequências. Eu sou Marcos Ion e eu quero falar um pouco com você sobre algumas iniciativas e algumas decisões que eu e você podemos tomar e causar muitas consequências que impactam diretamente nas nossas vidas e nas vidas daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco. E isso pode ser desde a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de faculdade, ou até mesmo pessoas que nós não gostamos, vamos dizer que tanto assim. A referência do que eu vou usar hoje está em Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 22. E conta a história, Abraão voltava da vitória que teve numa guerra contra o rei Quedorlaomer, no vale de Savé. A Bíblia relata que Abraão estava retornando de uma vitória sobre uma guerra que teve com o rei Quedorlaomer. Após este mesmo rei e seus aliados terem lutado contra os outros reis e seus aliados do vale de Sodoma e Gomorra. Esses reis venceram e levaram a todos os moradores como os prisioneiros, levaram todos os bens e tudo que eles tinham e as suas famílias. E Ló, sobrinho de Abraão, estava nesse mesmo lugar. Muito bem, uma pessoa escapou e foi contar a história para Abraão. Na sequência, Abraão levanta 318 homens, treina esses homens e junto com mais 3 confederados, 3 aliados que ele tinha, eles levantam um grande exército e vai contra o rei Quedorlaomer. Encontra com esse rei durante a noite, vence essa guerra e traz todos os despojos. Traz o seu sobrinho Ló, traz todos os prisioneiros e recupera todos os bens, lembre-se, inclusive de Sodoma, Gomorra e toda aquela região. Então a Bíblia fala que nesse trajeto, 2 reis foram se encontrar com Abraão. Um deles era o rei de Sodoma, que era Bera, e o outro rei que foi encontrar com ele era Melquisedeque. Eu quero que você preste atenção nessas 2 figuras. Uma vai falar de honra e outra vai falar de desonra. O rei Quedorlaomer era um rei que aplicava duros impostos sobre uma região que tinha outros 5 reis. Entre eles estava o rei de Sodoma, o rei de Gomorra. Então esses reis se rebelaram. Após 12 anos servindo a Quedorlaomer, esses reis se rebelaram, deixaram de pagar os impostos e armaram uma guerra, contra ele. O rei Quedorlaomer, com seus aliados, então, venceram essa guerra de 4 reis contra 5. E nessa vitória, eles levam a todos os bens de Sodoma, Gomorra e toda aquela região, e todos os seus moradores como aliados. Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma, e foi no meio disso tudo aí. A Bíblia conta que uma pessoa escapou, Deus sempre provê, uma saída aí, e foi até Abraão e contou o que estava então, o que tinha acontecido. Abraão imediatamente levanta 318 homens, com mais 3 aliados confederados que ele tinha, ele treina um exército e vai contra o rei Quedorlaomer para poder resgatar a Ló, toda a sua família e todo aquele povo. Então, o Abraão consegue vencer essa guerra, e traz tudo de volta, voltando para sua terra. Então, Abraão se encontra com 2 reis no caminho, Um desses reis é Bera, o rei de Sodoma, e o outro rei, é Melquisedeque, o rei de Salém. E aqui que mora o nosso objeto de estudo, vamos falar assim. Aqui que mora essa nossa conversinha um pouquinho melhor, que vamos fazer sobre honra e sobre desonra, com essa vista maravilhosa do Atalaia aqui em Santa Catarina e da praia de Cabeçudas, tá bom? Então você fica comigo um pouquinho, a gente vai falar a respeito disso. Então vamos lá. Primeiro Abraão se encontra com Melquisedeque, o rei de Salém. Mais tarde Salém viria a ser Jerusalém, beleza? Então o rei Melquisedeque foi ao encontro de Abraão levando pão e vinho. Abraão, que vinha de um período já cansado, porque nós estamos falando de uma região onde ele caminhou mais de 240 quilômetros, devia estar muito cansado, provavelmente participou dessa guerra, e o rei Melquisedeque vem honrar a Abraão. Traz alimento para Abraão, era algo muito comum nessa época, nessa região, no Oriente, o alimento de pão e vinho como uma comemoração, como uma honra. Então, a partir disso, Abraão recebe essa honra e o rei Melquisedeque
reconhece toda a promessa e tudo aquilo que estava sobre a vida de Abraão. Então ele fala, né, que Abraão é um servo do Deus Altíssimo, ele reconhece a promessa sobre a vida de Abraão. Na sequência, Abraão, reconhecendo a figura de Melquisedeque não só como um rei de Salém, mas como um sacerdote, entrega o dízimo, 10% de tudo aquilo que ele havia conquistado e estava trazendo de volta. Nós estamos falando do princípio da honra, né? E aí a gente fala que depois disso, a Bíblia diz que depois disso, Abraão encontra com o rei de Sodoma, Bera. O rei de Sodoma, Bera, vamos combinar que já devia estar extremamente aos pés de Abraão e agradecendo, porque Abraão trazia de volta todos os prisioneiros e todos os bens. Mas Bera não fez assim. Bera, na sequência, já começou a exigir de Abraão que ele entregasse as pessoas e que ficasse com os bens. Vamos falar um pouquinho sobre esse princípio, essa iniciativa da desonra. Então veja bem, na sequência Abraão virou para Bera e disse: longe de mim ficar com qualquer coisa que venha de ti. Eu quero que você preste atenção o que eu sinto que foi falado muito forte ao meu coração. Veja bem, o rei Melquisedeque honrou Abraão. As poucas vezes que nós ouvimos falar de Melquisedeque, nós falamos em honra, né? A palavra fala da ordem de Melquisedeque, da superioridade dessa ordem, como Deus honrou a Melquisedeque. A partir dessa ordem de Melquisedeque surge a figura de Jesus. Então veja bem o que causa o princípio da honra. E agora falando de desonra, que é uma iniciativa que eu gostaria de tratar aqui e que eu realmente gostaria que você não se fixasse nisso, de que você aprendesse com essa história. Veja bem, o rei Bera de Sodoma não só não honrou a Abraão, teve todos os seus bens de volta, teve todos, né, tudo aquilo que era seu de volta, mas no capítulo 14 foi isso, hein? Finalzinho do capítulo 14. Lá na frente você vai ler, no capítulo 19, que Deus destrói a Sodoma, a Gomorra e toda aquela circunvizinhança ali. O que eu aprendo com isso? O que eu gostaria de deixar essa lição para que você entenda? Tudo aquilo que você gera na sua vida vai causar uma consequência e isso é fato. Você sempre terá duas opções. Você gostando ou não, acreditando ou não, isso, né, indifere de crença, isso indifere de vontades. É assim que funciona. Às vezes você tem duas opções, onde uma não é exatamente o que você gosta, onde uma não é exatamente o que você quer, mas ela existe. Ela é uma opção. Agora vamos lá. Nós temos sempre duas situações diante de nós. E o que você escolhe? O que você escolhe? Quando nós falamos de honra, nós falamos de respeito, nós falamos de consideração, nós falamos de obediência, nós falamos sim de paz, nós falamos de amor, nós falamos de discernimento, nós falamos de sabedoria e tudo aquilo que esse princípio gera, né, a partir da iniciativa que você toma em honrar alguém, né? Honrar seu pai, honrar sua mãe, honrar sua liderança, honrar a sua esposa, honrar o seu esposo, honrar os seus filhos, honrar o seu chefe, honrar o seu trabalho, honrar tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, para que eu e você, Deus colocou na minha mão também, para que eu e você possamos ser bênção na vida das pessoas e não maldição. Agora veja bem, a palavra de Deus fala que Deus prometeu a Abraão, disse lá, na verdade, atrás de Gênesis capítulo 12, Deus fala: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu abençoarei todos que te abençoarem e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. E é assim que funciona, queridos. É assim que funciona. Tudo aquilo que está diante de mim e de você, que Deus coloca nas nossas mãos, se torna uma semente. E isso pode tanto abençoar como amaldiçoar a vida das pessoas. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, que você entenda que todas as decisões que nós tomamos, e isso começa às vezes só com palavras, mas isso se estende a atitudes, a decisões e tudo aquilo que nós escolhemos, né, viver, não só na nossa vida, mas com as pessoas que nós nos dispomos a estar do lado e que nós nos dispomos a caminhar com elas. Que Deus realmente estenda o princípio da honra ao seu coração e que o princípio da honra que você escolhe, que você vira a escolher, que o princípio da honra, que é isso que você
realmente possa vir a escolher, derrame sobre a vida de todos aqueles que estejam ao seu lado. Amém? E que a iniciativa da desonra seja algo que, em nome de Jesus, venha cair por terra na sua vida, para que isso não frutifique na vida de outras pessoas. E lembre-se de uma coisa: tudo aquilo que você escolhe impacta diretamente, quer você goste, queira ou não, na vida das pessoas que estão ao seu lado. Amém? Então que você fique com essa vista maravilhosa que está atrás de mim, que você entenda cada vez mais que Deus é um Deus tão maravilhoso e que você tem a opção não só de adorá-lo, mas você tem a opção de viver um relacionamento íntimo com Ele. Ele não é só seu Deus, Ele é seu Pai. E como seu Pai, Ele te ama e quer estar com você. Amém? Que Deus te abençoe e que você saiba escolher entre honra e desonra. Que você sempre se lembre disso. A honra é um princípio e ele não só traz consequências para a minha vida, como para todas aquelas pessoas ao meu redor que convivem comigo, que fazem negócio comigo, né, que convivem comigo, que andam comigo, e não é diferente com você. E a iniciativa da desonra também. Que em nome de Jesus o Senhor te abençoe, que em nome de Jesus o Senhor resplandeça sobre ti a sua face e que te dê discernimento para a tomada de decisão o mais sábia possível. Que não seja exatamente a mais confortável, mas que seja a que vem do Senhor para a sua vida e que vai te trazer muitas bênçãos e muitos benefícios, e aqueles que andam contigo. Amém. Deus abençoe.